podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje eu estou aqui com a mesa recheada. A Odete, o Carlos e a Heloísa são da SP4 Comunicação Corporativa, que há 4 anos é parceira da ABGD. E eu vou começar essa nossa conversa com a Odete. Odete, seja muito bem-vinda, obrigado pela gentileza da sua participação. Como é que surgiu a ideia de ter uma agência? Você que é uma jornalista experiente, que trabalhou com economia praticamente boa parte da sua carreira, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A SP4 tem 20 anos, né? Eu tive uma trajetória profissional que passou pelas grandes redações do país, pela grande imprensa, e passei também pela comunicação corporativa, Bradesco, agência Salles Darcy, um banco, enfim, eu tive passagem pelos dois, né? E aí a SP4 surgiu depois da minha saída da Folha de São Paulo. Eu, junto com a CDI, que é uma agência grande de comunicação, a gente resolveu fazer juntos uma agência, que começou a SP4, né? Comunicação já corporativa. E depois, no fim, eu acabei saindo da estrutura da CDI e continuei com a SP4 sozinha. A gente tem esse setor de energia no DNA da agência. A agência começou com uma conta de energia, que é a Brasce, né, dos grandes consumidores. Sim. Com quem a gente ficou quase 15 anos, quando eles se mudaram para Brasília, que aí fizeram a comunicação, passou a ser interna. Então, é isso. O resuminho por enquanto é esse. Elo, muito obrigado por estar aqui conversando conosco do ABGD News. E aí, hoje você é sócia e diretora da SP4. Como é que é trabalhar com esse mundo da comunicação? O nosso foco aqui é energia. Eu fico muito feliz com o convite. Muito obrigada, Mauro. Obrigado, pessoal da ABGD. É muito interessante. Quem trabalha com o setor de energia se apaixona, né? Então, o nosso trabalho é muito dinâmico. Nós, como a Odete mesmo comentou, nós acompanhamos esse setor de energia há quase 20 anos, né? Pegamos ali a abertura de mercado, o começo do mercado livre de energia e aí o surgimento da geração distribuída, os primeiros projetos lá 2012 e depois esse momento, esse boom, né, que a geração distribuída teve nos últimos anos. Então nós temos acompanhado esse mercado há bastante tempo e percebido como ele está cada vez mais dinâmico, mais descentralizado, mais interessante, com mais oportunidades. É muito bom fazer parte de um processo em que a gente vê que as energias renováveis estão ganhando cada vez mais espaço na nossa matriz e o consumidor também ganhando cada vez mais possibilidades de escolha, mais alternativas. E vocês, de certa maneira, ajudam a construir esse setor, né? Não há dúvida disso. O trabalho que vocês fazem tem, sem dúvida nenhuma, um peso muito grande para ajudar a levar essa informação que faz a cabeça do consumidor até para escolher, né? De repente, na tomada de decisão. Queria, antes de falar com o Carlos, fazer uma menção ao Paulo Fortes, que hoje é internacional, está no Canadá, né? Isso. Ele que participou de boa parte dessa trajetória, é importante fazer essa menção a ele.
Mas agora temos o Carlos aqui, que não deixa de ser também internacional. Carlão, você é um jornalista que tem ampla experiência nesse mundo da comunicação corporativa. Você já tinha trabalhado com energia? Seja bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade, Mauro, BGD. Eu já tinha trabalhado com energia indiretamente, né? Já trabalhei, eu estou há mais de 12 anos na comunicação corporativa, é uma área que eu gosto bastante. E trabalhei com uma grande construtora, né, que tinha muitas hidrelétricas aí na carteira, então eu cheguei a conhecer algumas, inclusive presencialmente. Mas, de fato, a energia é um tema que é vital, né, para a economia, é vital. A gente sem energia não estaria fazendo nada Exato. disso e é muito dinâmico, né? Então, de fato, para quem trabalha com comunicação, principalmente, é um setor que, a partir do momento que você trabalha, você se apaixona, gosta muito e ele está o tempo todo mudando, você tem que estar sempre antenado em tudo que está acontecendo, sempre pensando nas estratégias. E a GD tem uma grande parcela em tudo isso, porque de fato hoje é a fonte que mais cresce no Brasil, né? É uma fonte democrática, então a gente vê que está se espalhando cada vez mais nos estados, a nível nacional, e faz parte também dessa transição energética tão necessária, né, que o mundo precisa hoje. Então é muito gratificante fazer parte de tudo isso e poder acompanhar no dia a dia e ajudar também, direto e indiretamente, mas está ajudando. Que legal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da agência, vai falar também disso que você acabou de dizer em relação ao futuro da energia, né? Nós, como jornalistas, o que será que vem por aí, né? A gente vê a guerra na Ucrânia, a situação aflitiva na Europa, na Alemanha em especial, porque se faltar energia, como é que eles vão se aquecer durante o inverno? Mas vamos falar um pouquinho da vida de vocês, a vida de cada um. Tem que aprender um pouco, né, com essas guerras. Exatamente, exatamente, Odete. Carlão, vou começar com você. A primeira coisa que a gente vê quando entra lá no teu WhatsApp é uma foto da tua família. Você tem jornalistas na tua família? Como é que foi essa escolha? Não, eu sou o primeiro jornalista da família. A minha esposa, na verdade, tinha essa vontade, acabou não seguindo, ela optou por uma outra área, ela foi para pedagogia. Como ela chama? Bárbara. Bárbara, um beijo Isso. para você, obrigado. E então, tem minha esposa Bárbara, tenho 2 filhos, um de 3 anos e um de 9 anos, 2 meninos. Que legal. Como eles chamam? O Bernardo é o de 9 anos e o Henrique é o de 3 anos. Henrico. É. Que beleza, bonitos nomes. Talvez o Bernardo nem tanto, mas o Henrico já demonstra bastante interesse aí pela minha área, pela minha profissão. Então, tenho esperanças aí de que tenha mais jornalistas na família, mas por enquanto eu sou o único. Você nasceu na região do ABC? Isso, eu sou de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. E morei minha vida inteira, né, no ABC, moro até hoje em São Caetano. Estudei por ali também, então sou... São Caetano, que se eu não me engano, já teve o melhor IDH do Brasil, né? Ainda tem. Ainda tem, Ainda é? tem. É uma cidade pequena, então ao mesmo tempo é mais fácil, né, de você conseguir gerir, mas é uma cidade muito, muito boa para se morar. Tem algumas unidades com GD lá, já fui buscar, já fui entender um pouquinho ali da região, mas é um polo industrial também muito forte, não necessariamente São Caetano, mas o ABC como um todo. Então a gente consegue ali visualizar que ainda na própria GD tem potencial para crescer também. Nessa tua trajetória como jornalista, tem algo assim que você não esquece, o dia mais marcante da tua carreira? Olha, acho que o dia mais marcante, de fato, algumas hidrelétricas que eu cheguei a trabalhar, pude conhecer, principalmente Giral. Giral, ainda estava ali em construção. Então, foi um momento ali que eu não vou esquecer profissionalmente, marcou bastante. Quem mora em São Caetano do Sul torce para que time, normalmente? Ou não existe isso? Geralmente tem 2 times, porque tem o São Caetano, né, que é um time que já fez muito sucesso. Eu fiz muita matéria lá com a torcida da Bengala, você deve conhecer. Conheço. Fiz matéria com a Bengala Azul na faculdade. Sim, que legal. Tá vendo que você já falou que é mais novo do que eu, tá vendo, Odete? Mas pode continuar. Né? E o São Caetano então, é um time que acabou se tornando um time secundário, né? Perdeu, enfim, força nacional, chegou a muitos finais de campeonatos. Então hoje, geralmente, quem mora em São Caetano torce para o São Caetano e para mais algum. Certo. Então, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, por aí vai. Mas é igual a Portuguesa, né? Sempre, todo mundo torce para a Portuguesa e para mais um. São Caetano hoje tá nesse mesmo nível. Que bacana. Elô, e aí, hein? Você é de Minas Gerais, é isso? Não, sou do Você Paraná. é do Paraná. Do Sou Paraná. do Paraná, Pato Branco, Paraná. Sul do Brasil. Como é que é Pato Branco, hein? É tão bacana quanto a gente imagina?
É muito bacana. É uma cidade muito bem organizada, bem estruturada, e com muita qualidade de vida também, bem interessante. Uma cidade de cerca de 80, 90 mil habitantes, mas as cidades do interior do Paraná são bem menores que as cidades do interior de São Paulo, né? Então, para os nossos parâmetros, é uma cidade relativamente grande e bem verticalizada, porque é uma região em que o agronegócio é muito forte, então o campo tem muito valor. As cidades são concentradinhas, assim. Então, para quem chega em Pato Branco, parece que você está chegando numa cidade muito maior, muito verticalizada, muito prédio, um comércio muito dinâmico, um setor de serviços muito forte, né? Então, é um pouco diferente, assim, para quem viaja, às vezes, para algumas outras cidades de interior que têm o mesmo número de habitantes, mas são mais esparramadas. E por que você não foi para o mundo do agro, da agricultura e foi para o mundo da comunicação? Porque a minha família já vivia na cidade, trabalhava com serviços de banco, serviços públicos, e a nossa perspectiva, minha, dos meus irmãos, era um pouco diferente, era mais nessa área. Os meus irmãos são advogados, eu fui para o jornalismo, então acabamos todos ali nas humanas, mas dentro desse outro segmento para entender um pouco melhor, né, como é que funcionam essas dinâmicas, como a gente pode contribuir com a sociedade numa outra perspectiva, não é do setor produtivo. A Heloísa não falou, mas ela é também da academia. Exato, né? professora. Ela é né? professora universitária. Como é que é a professora? É brava a professora Heloísa? Eu É exigente? Eu acho que não, os meus alunos não sei se concordam. Mandem cartas. Mas a área acadêmica também é muito fascinante. É fascinante. E a universidade faz com que a gente esteja o tempo todo se atualizando, né? Então, o bom professor estuda mais que o bom aluno. A gente sempre corre atrás, procura aí os novos autores, o que está se discutindo, como trazer eu sou professora dos cursos de comunicação, né? Então, como trazer para esse profissional de comunicação a visão de como a nossa área está se transformando com o digital, com as redes, até as novas formas de transmissão por streaming, né? Então, é isso, é sempre perceber o novo, o que está acontecendo, como é que a gente pode se inserir nesse novo e fazer com que ele seja novo e melhor, né? E qual é o maior desafio da professora Heloísa? Olha, Ou o maior desejo. Às vezes o desafio é um desejo, né? Eu acho que o desafio é fazer com que a gente consiga acompanhar e passar para as novas gerações os processos pelos quais a sociedade vem passando com um pouco mais de senso crítico. Porque não basta conhecer, é preciso refletir sobre essa sociedade. Entender como as ações que a gente tem hoje vão impactar não só o nosso meio, não só a região onde a gente vive, mas de uma maneira geral a gente acaba impactando muito o momento, né, a realidade em que a gente está inserido. Principalmente um profissional de comunicação, porque é um profissional que dá voz à sociedade, que vai fazer com que determinados assuntos, temas, problemas ou soluções sejam vistos na sociedade. Então a gente tem um papel social importante e é preciso que o profissional de comunicação não saiba só como desempenhar tecnicamente uma função, mas consiga refletir sobre a sua atuação profissional de uma maneira crítica, interessante, contributiva, né? Elo, quando você volta para casa e põe a cabeça no teu travesseiro e você sabe que naquele dia você conseguiu dar voz à sociedade, que é o que você acabou de dizer, qual é o sentimento que você tem? É muito bom, né? A gente se sente realizado por saber que está contribuindo para um debate que é fundamental, o da transição energética, por exemplo. É um debate que precisa acontecer, as pessoas precisam perceber que elas fazem parte desse processo, as empresas, os governos, mas todos nós. Então,
refletir sobre de onde vem a energia que eu uso quando eu ligo a luz da minha casa, ou quando eu desligo a luz para dormir na minha casa, é importante, é fundamental e é um debate que passa pelo nosso trabalho, né? Então, é muito gratificante perceber que a gente consegue trazer, nem que seja ali uma inquietação, para que as pessoas pensem que energia é essa, de onde ela vem, como é que ela está sendo gerada, qual é a importância disso, como eu impacto o mundo ao consumir essa energia, né? Você nunca pensou em fazer TV? Você já fez? Eu fiz um breve, curto período, trabalhei com TV. Deveria ter continuado. Tem voz, beleza, inteligência e tudo mais. Deveria ter continuado. Mas isso eu queria pegar uma Fique à vontade. no que ela tá falando, que eu acho assim, na SP4, a gente tem muito essa coisa de mergulhar nos assuntos, e principalmente energia, que é uma coisa muito dinâmica, né? E isso faz com que a gente tenha uma relação com a imprensa, né? Que aí, pegando carona no que você falou também do desenvolvimento, que a gente ajuda também nessa parte, que assim, a imprensa, ela enxerga a SP4, o núcleo de energia, como um apoio, né? Então, muitas vezes, os jornalistas nos procuram para entender o que está acontecendo, né? Então, isso é muito interessante. Nas outras áreas, isso não acontece sempre, né? E, em geral, a visão, o jornalista, quando ele olha para um assessor de imprensa, ele já fala, já vem me pedir para publicar não sei o quê. Nesse caso específico de energia na SP4, ao contrário, eles vêm até a gente para pedir, inclusive, explicação do que está acontecendo. Então, é bem legal. Isso porque a gente tem um mergulho, né? A gente mergulha nos assuntos, tem ninguém na agência inteira, especialmente em energia, porque é muito dinâmico, não tem outro comportamento senão mergulhar e estudar. O Carlos, quando entrou na SP4, né, ele não tinha experiência em energia, mas assim, ele foi fazer curso, a Heloísa sentou com ele, a gente passou alguns cursos para ele fazer, então, para ele entrar no assunto. O Paulo está no Canadá, mas ele continua, viu, trabalhando para a SP4, ele faz, e na área de energia também, mas aí fazendo só produção de conteúdo. Então, eu acho legal falar isso, porque assim, é um modelo diferente, assim. Sem mesmo, dúvida, né? vocês dão sustentação, né? Então, e a gente é bastante respeitado nas redações, sabe? Vamos falar da Odete agora, não venha fugir não. Você não vai fugir não. Odete, como é que foi a tua escolha para se tornar jornalista? Olha, ou não foi uma escolha? Não foi uma escolha. Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Tinha uma família Em São Paulo? humilde e tal. Em São Paulo. E aí, lá pelas tantas, eu fui trabalhar numa empresa que é do Pedro Paulo Popovic. Não sei se você já ouviu falar, mas é o pai da Silvia. E eu ia perguntar se era o pai da da Silvia. Silvia. A Silvia eu conheci. E foi na época da anistia, né? Então estava todo mundo voltando do exterior para o Brasil. E eu fui trabalhar nessa empresa. E nessa empresa, eu já sabia que eu ia para a área de humanas, né? Já até tinha feito testes e tal. Mas nessa empresa eu conheci gente muito inteligente, muito interessante, muito aberta. E eu adorei aquilo, adorei aquele ambiente, assim, aquilo transformou minha vida, né? Foi, assim, uma escola, né? Teve pessoas naquela empresa que tiveram uma importância ímpar. Tem alguém que na você minha queira citar? formação profissional. Não, são pessoas que são, assim, não são super conhecidas, né? Tem uma que é o Rodrigo Naves, que é crítico de arte. Sim. Nessa época ele era revisor lá, eu trabalhava diretamente com ele. Tem a Terezoca, que é da Globo. Tem algumas pessoas assim, mas nem tem o Cláudio Abramo, o filho, né? Então tinha muita gente muito interessante. Então aquilo me fez querer escrever, na verdade, né? Gabriel Tranjan também, que era um cara bem conhecido. Na verdade, ali eu quis saber mais, quis escrever mais, quis saber escrever bem e tal. Aí daí para o jornalismo foi um passo, né? Então foi isso que... lá eu conheci meu primeiro marido. Então teve toda uma história com essa empresa, chamava PPP Consultores Editoriais. Fazia fascículos, na época que fascículo vendia, né? Faz tempo. Eu trabalhei com fotolito na Editora Globo. Olha...
Foi na Editora Globo. Eu conferia lá Na as Abril 4 também, cores. Na Abril. eu trabalhei na Exame, né? E Sim. na Folha era aquela gráfica embaixo, né? Você lembra como é que era? Lembro. Então, quando começou o computador, você fala assim, desce a matéria, não sei o quê, tudo pelo, né? Você fazia tudo super estranho. Porque tinha gráfica, tinha Pestap, né? Pestap é do seu tempo. Não é do meu tempo, mas eu peguei. O que eu me lembro, assim, que contam, que quando a Abril levou, né, os primeiros computadores, não me lembro o nome do jornalista, ele já estava, acho que com 90 laudas, eu acho. Não, 90 laudas, não, sei lá, 40 laudas, uma matéria especial. E falaram para ele, não, vá para o computador, passe para o computador. Nossa! Ele simplesmente jogou o computador da janela da Abril para a rua, porque não deu certo. Mas eu gostei, porque a máquina de escrever é um inferno para mim, porque eu escrevo, reescrevo, até eu sair do segundo parágrafo, eu lavava não sei quanto, eu ficava rasgando papel, jogando lauda, jogando. A hora que veio o computador, eu falei, maravilha. Você faria tudo de novo? Claro, com certeza. Com certeza. E eu fiz os dois lados, né? Exato. Eu fiz uma coisa que eu conheço poucas pessoas que fizeram. Eu fui para a iniciativa privada, fui para o Bradesco, e do Bradesco eu voltei para a redação. Né? Fui fazer você perguntou, um dos momentos importantes na carreira profissional, um foi o lançamento do Folha Invest mesmo. Eu tenho aqui para te perguntar. Que foi um projeto bem legal, numa época que eu já estava muito na coisa da corporativo, né? Imagina, eu tinha ficado anos no Bradesco. Montei o departamento de comunicação do Bradesco. Né? Isso na Cidade de Deus? Na Cidade de Deus, né? Então, assim, para mim era voltar para o jornalismo e de um jeito, assim, né, como editora do caderno. Foi muito legal. Esse foi um momento importante. Olha, a gente tem ainda muita coisa para falar, mas eu quero agora ouvir de vocês como é que está estruturada a agência, a SP4. Como é que... Conta para nós, é claro que o nosso foco é energia, mas eu acho que é um momento importante para vocês apresentarem para nós. Uhum. A SP4 tem uma estrutura fixa enxuta, né? Que são os clientes fixos, né? Tem umas 20 contas, mais ou menos, fixas, e tem uma... É dividida em núcleos, né, de atendimento. E tem também uma outra equipe que não é fixa, mas que está sempre com a gente, né, são os projetos grandes que a gente pega, que aí é por projeto por 4, 5 meses, 6, né? Que aí a gente tem essa equipe que sempre está conosco, né, de jornalista, cientista social, são profissionais que custam muito caro, né, que a gente não consegue manter na estrutura, obviamente, então que a gente pega, né, nesses momentos. E tem o núcleo de energia, o núcleo de saúde, infraestrutura, indústria e tecnologia financeira. Então são esses os núcleos. São 4 sócios, né, hoje, e a Odete Pacheco, que é fundadora. Aí estamos eu, a Sueli Campo, que cuida muito bem da área de finanças, da área de indústria também. O Tonico Galvão, que é o diretor que é responsável pela área de saúde. Mas só planejamento, só faz planejamento? Ele trabalha com planejamento estratégico. E aí essas estruturas, de uma maneira geral, a maior parte dos nossos clientes são B2B. Então, nós trabalhamos com uma equipe bem especializada, porque são setores muito regulados, né? Indústria, energia, finanças, saúde, e agora saneamento. A gente tem olhado com muito carinho também para o setor de saneamento, que é um setor que está crescendo. A gente espera que de fato cresça, né? Que a gente consiga atingir a nossa meta de universalização do saneamento básico, que está prevista lá no Planares. Então, são equipes que são muito especializadas porque trabalham com setores bastante complexos. E aí esses diretores conduzem os times para que a gente consiga entregar um resultado interessante. Uma coisa importante dessa escolha que a gente fez, porque é uma escolha de você ter uma estrutura enxuta, que não tem nenhuma conta, pode ser uma conta menor, não tem nenhuma conta que não é acompanhada no dia a dia por um sócio, né? Então, nunca vai acontecer na SP4 de pegar uma conta
vai lá, faz uma apresentação linda e tal, e depois põe um assistente para atender, né? Obrigatoriamente tem um sócio que participa no dia a dia, ele não entra só no problema, ele entra no dia a dia da conta. Entendi. Eu sou Por isso- testemunha disso. Você vê que a Heloísa Exato. tá direto e tal, então isso é uma característica que eu acho legal da agência. Carlão, você não é especialista, mas você está caminhando para isso, né? A vida te levou para isso. Como é que você está vendo o nosso setor? Antes aqui do início da gravação, você já falou dos 15 GB e por aí vai. Como é que você está vendo o nosso setor? Olha, eu sinto que eu entrei no setor de energia, especificamente GD, na hora certa, né? Porque a GD terminou ano passado aí entre 8 e 9 gigas. A gente está caminhando para os 15 aí hoje, nos próximos dias. Deve terminar o ano ali com os 16, conforme a própria BGD já vinha prevendo desde o ano passado. Então, praticamente dobrando, né, em um ano. E eu entrei justo nesse período. Então, é uma evolução muito rápida, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê que a energia solar está ganhando cada vez mais espaço, está ganhando cada vez mais importância, né, no modal elétrico brasileiro. E a GD tem uma participação muito grande nisso, né? 2/3, até um pouco mais de 2/3 hoje em dia. Você comentou dos 15 gigas, né? A gente vai bater mais um recorde. De 13 para 14 a gente bateu um recorde nesse intervalo de tempo. Agora vai bater mais um, de 14 para 15. Então, assim, é uma dinâmica muito grande, mas ao mesmo tempo a gente vê que a AGD está ganhando cada vez mais corpo, cada vez mais espaço nas discussões do setor elétrico e também tem mostrado quão democrática é em relação ao setor energético brasileiro. Você acha que os nossos colegas, e até ampliando a pergunta, a população começa a entender isso que você acaba de dizer? Começa. Acho que assim, a imprensa tem um papel muito importante nisso, em conseguir explicar o que é a GD, porque você só falar a geração distribuída não é tão simples para uma pessoa que não conhece, e ao mesmo tempo como isso pode se tornar uma realidade no telhado de casa, né? Enfim, em todas as regiões, hoje todos os estados brasileiros já têm. Então a imprensa tem tido um papel muito importante nisso, em mostrar como é viável. Hoje em dia você tem financiamento, né? É mais fácil de você conseguir, mais viável e mais fácil de você conseguir contratar. Então, como o Odete até comentou, os nossos colegas jornalistas têm realmente cada vez mais se interessado, procurado, muitas vezes é procurado para tirar uma dúvida, né? Não necessariamente vai ter uma entrevista, mas eles procuram a BGD, por exemplo, para entender um pouquinho mais, mas qual que é a perspectiva, por que está acontecendo desse jeito. Então, a gente vê que realmente esse tema tem ganhado cada vez mais corpo, tem ganhado cada vez mais notoriedade. E lá no Palácio de São Caetano já tem módulos fotovoltaicos ou em breve? Em breve. Na cidade já tem. Na cidade já tem. Já é alguma coisa, né? Eu acho que tem alguma um coisa. desafio, acho que um desafio, quando a gente pegou a conta da BGD, era levar o conceito de GD para a imprensa. Eu ia falar Ninguém disso. sabia o que era isso. Era um palavrão, né? Ainda As é pessoas um pouco. evitavam colocar o nome, né, nas matérias. Foi uma briga, um esforço, um desafio, né? E hoje já o Carlos é testemunha, que está há pouco tempo. Hoje, ainda tem alguns, né? Mas a maioria já consegue entender. Na imprensa especializada, sim, a gente tem cada vez mais jornalistas que tratam com naturalidade o que é geração distribuída, mas realmente foi um grande desafio trazer o termo técnico para o dia a dia do setor, porque é muito mais fácil, as pessoas falam muito de geração distribuída sem saber que estão falando de geração distribuída. Falam de gerar a própria energia, colocar energia em casa, energia para consumo próprio, uma série de outros termos. A imprensa fala de geração distribuída sem usar o termo geração distribuída. Então, e é importante, não é simplesmente a questão de ficar batendo num termo, uma teimosia, digamos assim. É importante que as pessoas saibam que dentro da legislação brasileira, dentro da regulação brasileira, isso tem um nome. Porque quando você sabe qual é o nome certo dessa modalidade, você consegue identificar quais são os seus direitos, como é que você faz para que aquilo se efetive da maneira mais benéfica, né, produtiva possível. Então, trazer esse termo à tona, divulgar que colocar a energia para consumo próprio na sua casa se chama geração distribuída,
é um trabalho que é importante, porque garante um acesso a direitos dos consumidores que querem, de fato, fazer essa transição. Gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês, reta final da nossa conversa. Passa muito rápido, entrevista boa passa rápido, né? Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar o protocolo e começar com o Carlos. Carlos, eu quero te agradecer demais a sua presença, agradecer o trabalho que você tem feito ombro a ombro no nosso dia a dia. Até te peço desculpas, porque muitas vezes você tenta falar comigo, eu estou com outras coisas, mas eu sei que você está lá sempre com a mão estendida e principalmente trazendo aquilo que é mais importante para nós, até muitas vezes abrindo os nossos olhos. Muito obrigado. Vamos usar um termo aqui bem de debate, fique tranquilo, à vontade para as suas considerações finais. Perfeito. Eu que agradeço, Mauro, a BGD. Tem sido um grande aprendizado para mim, especificamente, que comecei esse ano mais de perto, né, a trabalhar com geração distribuída. Também só agradeço, você é um profissional de jornalismo, então já conhece, e é importante para a gente, né, ter na associação um jornalista que está aqui dentro nos ajudando. Então é uma via de mão dupla, né? Você também nos ajuda demais. Guilherme Crispim, que também está sempre nos ajudando. Muitas vezes temos entrevistas ali que chegam em cima e falam: Crispim, me ajuda, você consegue falar jornalismo? Consigo. Então é muito importante também você ter a associação, os porta-vozes, né, sempre que possível dispostos a falar, conversar com o jornalista, conceder entrevista, isso ajuda muito. Então agradeço e com certeza a gente vai ter um 2023 ainda com muita notícia boa aí sobre isso. É verdade, trabalho não vai nos faltar, Com muito certeza. menos energia, né? Com Odete, estão me dizendo aqui no ponto que essa nossa parceria da ABGD com a SP4 vai durar mais uns 800 anos. Nossa, muito bom. Não é bom? Agora é a sua vez das considerações finais. Obrigado, querida, pela sua entrevista. Você fala muito bem, uma jornalista de mão cheia, um exemplo para todos nós. Muito obrigada. Eu queria agradecer realmente a oportunidade aqui e dizer que a BGD é uma conta que está no coração. A gente gosta muito, muito, muito mesmo de atender a toda a equipe, né? Tem a Alice também, que acaba entrando de vez em quando, a Bittencourt. Mas que é muito gostoso, né? Um assunto novo, assunto que a gente aprende muito no dia a dia. O projeto do World Show, né? Que é um espetáculo, né? Então, assim, só dizer que a gente está muito feliz de ter vocês como parceiros também. Elô, ficou para você dar as redes sociais, insight, etc, e fazer, claro, as suas considerações finais. Obrigado demais pela tua presença. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada por esses 4 anos de parceria. Quero fazer aqui um agradecimento especial para o Carlos Evangelista, que foi quem acreditou no nosso trabalho Sem lá dúvida. no começo, trouxe a gente para cá e agora está no conselho da BGD, né? Exato. Uma pessoa aí, um batalhador pela geração distribuída no Brasil. E nosso site, para quem quiser conhecer, sp4comunicação.com.br. E as nossas redes também ficam à disposição. SP4 Comunicação no Instagram, no LinkedIn. E acho que essas são as mais dinâmicas, as mais interessantes. Perfeito. Vamos repetir o endereço eletrônico bem devagarzinho? www.sp4comunicação.com.br. SP em letras, o 4 é numeral. Então, SP como, né, da sigla do nosso estado, São Paulo, Isso. SP4, aí o numeral, Comunicação, comunicacal.com.br. Um beijo no coração de vocês, obrigado Muito demais obrigada, e até uma viu? próxima oportunidade. Obrigada. E obrigado a você que me acompanhou até agora em mais um podcast do ABGD News. Continue com a gente, visite também o site da ABGD, tem muita informação, visite também as nossas redes sociais. Tchau para vocês, tudo de bom e até o próximo podcast. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.